Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, nós estamos oferecendo esse culto em ação de graças. Na verdade, a irmã Deise Ximenes é uma irmã nossa que mora hoje na França, e ela me mandou uma mensagem que alegrou de uma maneira muito especial o meu coração. Normalmente a gente sempre oferece um culto em ação de graças por algumas coisas específicas. E a irmã Deise, ela oferece esse culto em ação de graças porque Deus é bom sempre. E eu achei muito interessante porque essa família tem passado por alguns momentos difíceis, mas tem enxergado Deus através do véu denso das dificuldades. E ela oferece esse culto em ação de graças. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 15 até o 23. Versículo 15 até o 23 de Mateus, capítulo 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome, por tudo que Tu és, Te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, e Te pedir em nome de Jesus, que essa palavra seja compreendida e discernida espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, é com temor e tremor que eu trago à igreja uma palavra como esta. O texto lido, ele faz parte do Sermão do Monte, e ali Jesus alerta seus ouvintes, dentre outras coisas, a serem cautelosos quanto aos falsos profetas que se levantavam naqueles dias no meio do povo e que na verdade eram lobos roubadores. Jesus sabia que logo deixaria a terra e era necessário alertar seus seguidores a ficarem prevenidos quanto à ação desses lobos. E é interessante observarmos a atualidade da palavra de Cristo nesse contexto. Talvez nunca tenha sido tão necessário falar a respeito deste assunto como nos dias de hoje. Então, tanto o povo daqueles dias quanto de hoje tem grande
facilidade de se deixar levar pelos embusteiros. Então, queridos, entre profetas e lobos, a palavra de ordem é acautelai-vos. O que o Senhor tem para nos dizer hoje é acautelai-vos. Cuidado, preste atenção na vereda, olhe por onde você está andando, preste atenção àquilo que você ouve. Escutou uma mensagem aqui ou em qualquer outro lugar, vá para a palavra para ver se as coisas realmente acontecem dessa forma. Amém? Nós temos trazido à igreja uma série de mensagens, palavras de exortação, exatamente para que possamos ficar atentos quanto ao que ouvimos. E parece que nós nos tornamos até repetitivos, mas sempre que o Espírito toca nosso coração, para que nós possamos trazer uma mensagem à igreja, até que ele cesse aquele impulso, aquela direção, nós vamos fazer exatamente aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. E tem uma palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vós outros. Então, a questão da gente estar repetindo as mesmas coisas é uma questão de segurança para cada um de nós. E a técnica da repetição, muito usada nas Escrituras, pelos vários instrumentos de Deus ali, ela serve de ajuda na fixação do conteúdo. Aqui tem alguns professores presentes e sabem exatamente daquilo que eu estou falando. Como é bom a gente repetir, né, Valéria? A gente repetir, até que a gente grave o conteúdo. Então, amados, há muita falta de discernimento e a gente tem chamado a atenção da igreja para isso, né? Não sei quanto tempo eu tenho sobre a terra, mas é preciso, é imperioso que nós falemos as mesmas coisas, nós alertemos a igreja sobre as mesmas coisas, para que vocês fiquem espertos. Às vezes os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Então, muitas vezes essa falta de discernimento faz com que muitos de nós olhemos para determinadas situações. Basta alguém orar tremendo a voz, basta alguém chorar com lágrimas, muitas vezes até de crocodilo, para logo essa pessoa ser considerada espiritual. Puxa vida, aquele irmão fala em línguas, que bênção, glória a Deus, o culto foi uma bênção. E se o sujeito enrolar a língua mais e mais, então aí o sujeito vai para o topo da lista dos super espirituais. E eu quero chamar a atenção, quando eu comecei a palavra dizendo que é com temor e tremor que eu trago essa palavra. Eu creio nos dons do Espírito, creio em todos os dons do Espírito, acho que eles não cessaram, mas é preciso que haja da nossa parte discernimento. Nós não podemos julgar, mas é preciso que haja discernimento da nossa parte. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: olha, eu fui um culto que foi uma bênção, olha, eu fiquei todo arrepiado. Jesus, nós não precisamos de arrepios. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos olhar para essa palavra com temor e santo temor. E normalmente, quando as pessoas veem alguém tremendo, alguém falando em línguas estranhas, e a gente logo vai correndo: eu quero que aquela pessoa ore por mim. Eu me lembro de um episódio muito antigo. Nossa irmã Celina estava aqui na frente, era uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Eu costumo dizer que o testemunho mais fantástico é daquelas pessoas que jamais se desviaram do Evangelho, que permaneceram firmes apesar de todos os percalços do caminho. E aquela mulher de Deus enfrentou muitos percalços, mas permaneceu firme até o fim. Aquela perseverou até o fim. E uma determinada irmãzinha chegou aqui num culto de oração e disse: olha, eu
queria que você orasse por mim, mas não peça aquela irmãzinha lá da frente do cabelinho branco para orar por mim, não. Eu queria que você orasse. Depois eu não oro, não. Porque você não conhece aquela irmã, você está julgando. Aquela irmã é cheia do Espírito. A irmã era aquela coisa séria, sempre ali, como nossa irmã Edna, que está aqui presente hoje, irmão Celestino e muitos outros irmãos, estavam ali firmes na fé, cheios do Espírito. E foi uma mulher que sempre, essas mulheres de Deus, essas mulheres que são colunas de oração, homens e mulheres de Deus, que têm segurado, sustentado ministérios como o nosso. Eu glorifico a Deus por essas vidas. Cuidado com a meninice espiritual que tem levado muitos crentes fiéis, mas sinceramente equivocados, a se tornarem petiscos de lobo, sanduíche de lobo roubador. Preste atenção. A espiritualidade de alguém não é medida por arrepios, mas por frutos dignos de arrependimento. E eu repito, creio nas línguas com interpretação, creio no dom profético de Deus. Nós estamos ministrando uma palavra profética, porque a palavra que sai do púlpito, ela é profética, porque ela vem da boca de Deus. Creio na profecia especial, quando Deus levanta alguém para trazer uma palavra especial para outros. Mas isso não pode nos levar a perder de vista o foco que é Jesus, o Cristo de Deus. O que será que Jesus pensa sobre isso hoje? Em primeiro lugar, não podemos esquecer que joio e trigo são extremamente parecidos. E em segundo lugar, precisamos estar atentos quanto ao critério de julgamento de Jesus, não ao nosso. Então deixe sua Bíblia aberta, nós vamos estudar um pouquinho a palavra essa noite, vamos ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Mateus 7, versículos 15 em diante. O texto lido, ele nos aponta alguns cuidados que devemos ter, segundo o critério de Jesus, para reconhecer alguém espiritual e não cairmos em certos engodos. As pessoas acham estranho porque nós ministramos a palavra e sempre dizemos, orientamos os nossos evangelistas: olha, evangeliza, mas conduza a pessoa à igreja mais próxima da casa dela. Nós não estamos aqui para fazer discípulos para nós, para esta pequena comunidade, mas para fazer discípulos para o reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então o primeiro cuidado que devemos ter quanto a essa questão é: não se impressione com a aparência religiosa dos falsos profetas. Versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Amém. Atente para o que Jesus diz ainda em Marcos capítulo 13, versículo 22, ele diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos de Deus. E eu queria convidar-nos ainda a ouvir uma palavra da parte do apóstolo Paulo, que ratifica isso que Jesus está falando aqui, em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Seguindo um pouco mais, falando aos Colossenses, Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
Então a palavra para nós, todos nós, eu vejo pessoas de várias denominações. A palavra é para mim, a palavra é para o pastor Malta, a palavra é para cada um de nós. Então, amados, nós temos dito muitas vezes que o Deus ao qual servimos, Ele sonda mentes e corações. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades, mas Ele sonda mentes e corações. Uma das características mais marcantes do falso profeta é a necessidade de reconhecimento de sua própria espiritualidade. Uma vez uma irmã disse assim: olha, eu acho você tão forte. Eu digo: eu sou forte no Senhor, porque em mim mesmo eu sou um prego na areia. Só a misericórdia de Jesus. O que nos sustenta é a graça firmadora de Jesus. Ninguém é forte em si mesmo, ou por si mesmo. Nós somos fortalecidos em Deus e na força do seu poder. É essa graça salvadora, firmadora, fortalecedora e sustentadora de Deus que nos faz de pé, nos coloca de pé. Então, amados, a aparência exterior é sempre atestado da falsa espiritualidade desses lobos. Ele está sempre preocupado com as regras e os rituais em detrimento do relacionamento íntimo com o Senhor, e tendem a dogmatizar experiências pessoais. Nós não podemos criar um dogma em cima de uma experiência pessoal. Tem experiências pessoais suas com Deus que dizem respeito exclusivamente a você. Nós não podemos sair alardeando as nossas experiências pessoais, sobretudo determinadas experiências pessoais que são nossas para nossa edificação. Porque quando o Senhor traz uma palavra de edificação para a igreja, Ele traz essa palavra através de um servo fiel dele, e isso a gente sabe que tem e precisa ser compartilhado. Mas tem coisas tão nossas, tão especiais para nós, que aquela palavra é específica para uma situação específica, como diz o pastor Marco. Amém? Nós glorificamos a Deus cada vez que pessoas vêm para cá e trazem uma palavra, que as experiências pessoais elas são edificantes. Mas tem aqueles que a gente sabe exatamente quando é que acontece, que as experiências são como cartazes em neon para mostrar aquela espiritualidade e fazer com que essas pessoas angariem adeptos. Então presta atenção a isso em nome do Senhor Jesus. O reformador Lutero, ele disse certa vez uma frase notável. Ele disse o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. E às vezes quando eu escuto essa palavra, essa frase, esse pensamento de Lutero, eu tenho a impressão que foi meu genro que escreveu. Não mande por favor visão, não mande por favor nenhuma aparição, porque ele se acaba de medo dessas coisas. Então, segundo sinal que a gente precisa ter em mente com relação a determinadas coisas, para aprender a discernir, não a julgar, não se impressione com o que dizem os falsos profetas. Versículo 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Profecia bíblica tem características distintas e inconfundíveis. Ela vem para exortar, consolar e edificar, e trazendo paz ao coração. Mas tem um sem número de expressões usadas
Por exemplo, aguarde surpresa. Todos nós estamos sujeitos a surpresas. Tem alguém com inveja de você. Não disse nenhuma novidade. Continue, prossiga. Prepare o lenço. Olha, essa eu tenho uma raiva que vocês não sabem não. Prepare o lenço. E outras semelhantes. Eu já atendi mães que passaram a viver debaixo do tacão do medo, porque saía de esquina em esquina, de igreja em igreja. Ah, ali tem um irmãozinho que é uma bênção, ele faz uma oração maravilhosa, ele profetiza isso, isso, isso e isso. Uma vez eu fui para um determinado lugar, acompanhando alguns irmãos novos na fé, que eles estavam ávidos para ir, e nós fomos visitar um certo irmãozinho que se intitulava profeta. E quando chegou lá, aí nós nos sentamos ali e o irmãozinho disse assim: diga um número. E eu disse: como assim? Diga um número, 7, por exemplo. Aí ele, pá, abriu a Bíblia e procurou o versículo de número 7. A palavra do Senhor para você é pá, 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 pá. Eu digo: isso aí eu também sei fazer. Gente do céu. Eu peguei aqueles dois irmãozinhos, aquele casal que estava comigo, e disse: minha gente, por favor, vocês me economizam. Vamos embora para casa em nome de Jesus. Aí nós fomos a esse crente novo. Se eu pudesse, eu desligava o crente novo da tomada. Tirava ele da tomada, botava numa caixinha para só ligar, deixava ele carregando, feita a bateria, e só voltava a desligá-lo muito tempo depois, quando ele amadurecesse na fé. Aí nós fomos a Olinda. E eu estava com uma dengue terrível, tinha tido muita febre. E nós fomos lá, e o lugar era um lugar estranho. O sujeito pegou a laje de cima da casa, fez um espaço onde ele botou um birô, e antes de começar aquele culto, as pessoas iam, sentavam ali, e ele começava o festival de adivinhação. Depois nós fomos para o salão onde funcionava o templo, e aí ele todo de branco, a esposa toda de branco, de pé descalço, porque tinha que pisar com o pé descalço, porque o território era santo. E eu olhando a situação. Quando foi lá para as tantas, ele leu um versículo de Atos, que eu nem me lembro mais qual foi o versículo que ele leu, e começou o festival de adivinhação. Ele olhava para alguém e dizia assim: você aí, fique de pé, você acredita que Deus pode matar uma pessoa para lhe dar sua bênção? E eu olhando para ele. Aí quando foi lá para as tantas, ele já tinha arrancado do pescoço de todas as pessoas as correntes de ouro e de prata que estavam no pescoço, porque era tudo abominação. Ele pegou as abominações todinhas, botou numa caixa para levar para ele. E aí ele olhou para mim e disse assim: a senhora aí, fique de pé. Aí eu olhei assim, fiquei em pé. Ele olhou para mim e disse: a senhora crê? A senhora tem certeza da salvação? Eu disse: absoluta. Baseada em quê? Eu digo: baseada na promessa do Senhor, baseada em João 3,16. Mas isso não é suficiente, pode não ser para o Senhor, mas para mim é. E ele ficou olhando para mim assim. Aí: a senhora sabe, se a senhora não tivesse vindo hoje aqui, a senhora tinha feito uma besteira. Eu digo: a maior besteira que eu fiz foi vir. Aí juntei o pessoal que estava comigo: vamos embora agora, e passa lá na caixa da abominação e traz tua corrente, porque esse cabo é meio desmantelado. E a gente vai caminhando e vendo determinadas coisas e aprendendo a discernir. Andando um pouco mais, eu tenho uma tese a respeito disso. Eu tenho a impressão que tudo isso é ranço
de catimbozeiro dentro da igreja. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E o critério hoje é critério de Deus. Amém. E o que pode nortear a nossa vida é aquilo que está escrito na palavra de Deus, que para nós é regra única de fé e prática. Amém. Eu fui um culto maravilhoso que a gente ficava grudado na parede. Para quê? Não há unção de Deus sem propósito. Não existe unção de Deus sem propósito. Vamos seguindo. No meio da igreja, a gente tem visto muitas coisas. E por trás dessas expressões, existe a ação de uma carnalidade presunçosa ou de um espírito maligno, provocando aquela situação previamente profetizada. Ele provoca e vem anunciar para ganhar credibilidade. Por isso, ainda que aparentemente se cumpram, não procedem de Deus. Assim como as línguas estranhas, elas estão sujeitas à interpretação, a profecia bíblica está sujeita a julgamento da parte de Deus, como os sonhos que nós temos muitas vezes com revelações, com direções de Deus, os sonhos que vêm de Deus, eles estão sujeitos à interpretação. Contudo, para que a igreja esteja apta para julgar, ela também precisa estar madura e alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Mas o povo de Deus não gosta de estudar a palavra. E por não gostar de estudar a palavra, de esmiuçar a palavra, de parar, de sentar, de ler, de meditar na palavra de Deus, está sujeito a todo tipo de engano. Falsos profetas que se arvoram em conhecer a Deus e ter grandes experiências com Ele e fazem propaganda dessas experiências para angariar admiradores e seguidores. Cuidado, em nome de Jesus. Por outro lado, quero também reforçar que há aqueles que não são falsos profetas, que têm ricas experiências pessoais com Deus, experiências que têm trazido edificação, são pessoas que têm frutos dignos de arrependimento, pessoas que nós acompanhamos, pessoas que nós vemos aquilo que Deus tem feito na sua vida e que tem sido um exemplo vivo desses agires de Deus, sem buscar nenhuma faixa, nenhum letreiro luminoso para si. Nós temos ouvido aqui muitas vezes algumas experiências pessoais ricas, por exemplo, da nossa irmã Ruth. Quantas experiências vivas, pessoais, tremendas, Deus tem dado a essa serva de Deus e que tem verdadeiramente servido de edificação para muitos. Mas eu nunca ouvi a irmã Ruth chamar para si os louros daquilo que tem recebido de Deus. O Senhor, Ele concede por sua graça para edificação de muitos. Vamos prosseguir. No entanto, esses que buscam essas experiências com o intuito de angariar seguidores, negam essa afirmação com as suas obras mais. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 2, versículo 13, ele diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então é preciso que haja compatibilidade com discurso e prática. É o que nós temos visto na vida de muitas pessoas aqui. Muitos maridos e esposas ainda não se converteram por causa da falta de espiritualidade do cônjuge que se descrente, bem como filhos que rejeitam tremendamente o nome do Senhor Jesus por causa do péssimo testemunho dos pais. Casa de pai é escola de filho. Cuidado. Isso vai ser requerido da sua mão.
Terceiro sinal para que a gente reconheça a ação desses lobos: não se impressione com aquilo que eles fazem. Versículos 22 e 23 dizem o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E nós aprendemos aqui que nem todo sobrenatural é de Deus. Por isso, cautela. Como é que eu sei quando eu estou cheio do Espírito? Uma vez, uma irmã me falou a respeito de alguém que perguntou a ela: como é que Deus fala? Deus fala, a voz de Deus é inconfundível àqueles que gozam da sua intimidade. Se você tem intimidade com Deus, Ele vai falar com você, Ele vai lhe direcionar, Ele vai ministrar a sua vida de um modo rico, especial e vivo, e vai ser inconfundível. Amém? Não podemos esquecer que o adversário é um imitador barato das coisas de Deus. Daqui para frente, nós já estamos caminhando entre profetas e lobos, mas daqui para frente, até o dia do arrebatamento da igreja, até a segunda vinda de Jesus, essa ação vai ser tremendamente grande. Por isso, é preciso que nós prestemos atenção, que nós estejamos atentos. O quarto sinal: atente para os frutos dos que se dizem espirituais. Versículos 16, 17, 19 e 20 dizem o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. No Evangelho de Mateus tem uma afirmação de João Batista, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Já existe um machado posto no lugar devido, porque na hora certa essa árvore má, ela vai ser ceifada. O desejo de Jesus é que sejamos simples como as pombas, prudentes como as serpentes, para não nos deixarmos enganar como meninos espirituais pela grande alcateia de lobos roubadores à nossa volta. Quais os aspectos do fruto do Espírito Santo que devem ser procurados nos profetas contemporâneos? Vou dizer agora: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos, eles são visíveis. Dons não testificam de espiritualidade. Existem e são dados por Deus para a edificação, para o crescimento da igreja. O que testifica sobre a espiritualidade de alguém é o quanto essa pessoa produz de frutos dignos de arrependimento. Então, queridos, vejamos o que é dito sobre isso num texto que eu amo demais. É um texto que está em 2 de Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9, acerca do profeta Eliseu. Diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Será que nós podemos olhar à nossa volta e dizer: olha, aquele ali é um santo homem de Deus, aquela ali é uma santa mulher de Deus? Fruto
do Espírito é visível. Nós reconhecemos aqueles que são de Deus. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, queria deixar 3 lições do texto. Primeiro, fique esperto. Nem todo o que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus. Portanto, não se impressione com a aparência religiosa ou com o que dizem ou fazem os falsos profetas. Segundo lugar, não seja precipitado em emitir um parecer quanto à espiritualidade de alguém. Observe antes. E em último lugar, não veja o exterior, nem se impressione com os dons ou as palavras. Antes, procure o fruto do Espírito em seus 9 aspectos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Que o Senhor Ele possa aplicar ao seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.